Nos diz assim a palavra do Senhor, vou ler na minha Bíblia que eu não estou enxergando nada. E sucedeu depois de o ano ter expirado, e na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Sucedeu que, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi a inquirir acerca da mulher, e foi dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, esposa de Urias, o Heteu? Até aqui, irmãos. Amém. Vamos. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, se os irmãos assim preferirem, para estarem acompanhando à medida que nós formos meditando na palavra. Há um tempo atrás, o Pedro conversou comigo a respeito de eu trazer uma palavra no culto dos jovens. E o Senhor me incomodou muito esta semana a respeito deste tema. E o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: tem muito Davi atrás de Batseba. Nós vamos olhar aqui o contexto na história do rei Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E em um determinado dia, o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, o belemita, pai de Davi. E o Senhor disse para Samuel: olha, vai lá em Belém, na casa de Jessé, e unge um rei para Israel, porque eu tenho rejeitado Saul do meu trono. Saul, ele foi rejeitado tão somente por desobedecer a Deus e não andar nos caminhos do Senhor. E Davi, um jovem, segundo o coração de Deus, ele estava apacentando as ovelhas enquanto Samuel chegou. E na casa de Davi, ele tinha vários irmãos. E os irmãos de Davi, todos eles tinham porte de rei, tinham a postura de rei, mas eles não tinham o essencial para um rei. Eles não tinham um coração voltado a Deus. E nós sabemos que ao longo da história, na Bíblia Sagrada, nós olhamos e vamos ver que o Senhor sempre buscou para si um rei, um homem que tivesse o seu coração voltado a Ele. E Davi era este homem. Davi, ainda muito jovem, em 1 Samuel capítulo 16, ele é ungido como rei de Israel. Passa-se ali em média de 30 anos para que Davi fosse reconhecido como rei de Israel. E Davi sofre perseguição durante o período que o Senhor o consagra como rei de Israel. O rei atual, Saul, começa a buscar matar Davi, porque o Senhor o escolheu e o Senhor o ungiu no lugar de Saul. Davi, inúmeras vezes, ele tem a oportunidade de matar Saul e tomar o reinado, mas ele diz assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E a partir deste momento, nós vamos olhando e vendo o caráter de Davi, que Davi é um homem realmente temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele continua o seu reinado. Após ele ser reconhecido como rei em Israel, ele passa a tomar conta, ganhar vários reinos, e o reinado dele começa a crescer sobremaneira. Davi, ele tem muitas mulheres. Davi, depois de um certo tempo, ele está sobre o seu palácio, aqui onde nós chegamos. Depois de muito sofrimento na sua vida, ele chega neste momento que nós vimos aqui, da qual o Senhor já constituiu um reinado para ele, da qual o Senhor já estabeleceu ele como rei em Israel. E Davi, ele é o maior rei que Israel já teve, segundo a história. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós aprendemos que um coração voltado a Deus, ele faz toda a diferença. Eu não sei o que você tem passado,
Eu não sei aquilo que o Senhor tem cobrado, tem colocado diante de você, mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus: volte o seu coração para o Senhor, tenha o seu coração voltado a Deus e às coisas de Deus. E aí, irmãos, em um determinado momento, Davi, como ele era rei, ele deveria sempre sair para guerrear com o seu povo. Porém, um certo dia, Davi se desvia do seu propósito. Talvez porque ele pensou que ele já estava grande e não precisava mais guerrear. Talvez ele começou a confiar muito nos seus valentes. Talvez Davi confiava demais no seu exército. Talvez Davi confiava muito na força do seu braço. E quando isso aconteceu, nós vemos um divisor de águas no reinado de Davi. Porque aqui em 2 Samuel capítulo 11, ele diz assim que no ano que os reis saíam para pelejar, ou seja, os reis saíam por um período durante um ano para guerrear, depois eles ficavam por um tempo com as suas famílias. E neste momento, quando Davi tinha que sair, ele resolveu ficar. E eu quero te dizer nesta noite, o que o Senhor tem mandado você fazer que você não tem feito? O que tem feito você se desviar do seu propósito? O que tem feito você se desviar daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele olhou uma mulher se purificando, uma mulher tomando banho, e ele se encantou. Ele olhou, e isso me lembra muito o jardim do Éden, quando Eva olha para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ela olhou e desejou, e achou aquele fruto agradável. Davi, ele olha para Batseba e acha ela muito bonita, muito formosa à vista, e Batseba encanta o olhar de Davi. E quando nós vamos olhar em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 4, Davi envia mensageiros e toma Batseba, e ela adentrou ele, e se deitou com ele, porquanto ela já estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Irmãos, Davi, ele como rei, ele enviou pessoas até a casa dela, até a casa de Batseba, e ele diz assim: olha, vai lá e me traz ela. E uma pergunta que eu tenho para nós nesta noite: o que nós temos atraído para nós? O que nós temos atraído para nós? Independente da posição que nós estamos hoje, independente da sua posição, do seu cargo na igreja, da sua posição social lá fora, o que você tem atraído para você? O que será que eu, que estou aqui perante a igreja ministrando essa palavra, tenho atraído para mim? Nós devemos tomar cuidado, porque o que Davi fez aqui, ele mandou trazer um pecado que traria uma divisão para sempre no seu reinado. E nós vamos ver ao longo da história também que Batseba, no versículo 5, ela engravidou de Davi. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque aqui nós estávamos no tempo da lei. Então o que deveria acontecer? Batseba deveria morrer apedrejada, e Davi também deveria morrer apedrejado. Porém isso não aconteceu, porque Davi era rei. Quem teria coragem de chegar perante o rei e falar: ó rei, você está em adultério e você vai morrer agora apedrejado? Quem teria essa coragem? Ainda mais Davi, o maior vencedor de guerras em Israel.
o rei mais respeitado em Israel e nas nações circunvizinhas. Mas aí, irmãos, nós vamos lá para o capítulo 11, versículo 8. Davi, ele viu que ele não tinha mais como consertar aquela situação, porque por um momento de distração, por um momento do qual ele se desvia do seu propósito, ele compromete a vida de uma mulher e consequentemente a vida dele. Só que tem uma coisa que o Espírito Santo me impulsiona a falar para você nesta noite: toma cuidado com o que você faz e aonde você anda, porque o pecado ele te cega, e quando o pecado nos cega, nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Quando o pecado nos cega, nós não conseguimos falar com Deus, porque está tudo bem. O pecado ele tem isso, ele é agradável aos seus olhos, mas ele te cega. Nós temos que vigiar e tomar cuidado aonde nós temos colocado o nosso olhar, o que nós temos feito perante o Senhor, porque nós dizemos que somos cristãos, que conhecemos a palavra, que vivemos pela palavra, que aonde nós vamos, nós representamos a palavra. Mas e quando nós saímos lá para fora? E quando nós estamos no nosso trabalho, na faculdade, na escola, como que nós temos representado a Cristo? O que nós temos feito perante aqueles que ainda não conhecem Jesus? E Davi, irmãos, aqui no versículo 8, ele faz uma coisa para encobrir o seu pecado. Ele manda chamar Urias e pede para Urias ir para a casa dele e se deitar com a mulher dele, porque isso lá na frente seria dito que o filho de Davi, do adultério de Davi, seria de Urias. Porém, Urias, um dos valentes de Davi, um servo fiel a Davi e ao Deus de Israel, embora Urias não era israelita por natureza, nós vamos olhar aqui, irmãos, e nós vamos ver que Urias, Davi manda ele para a casa dele, e ele não vai, ele fica dormindo na rua com os servos de Davi, na porta do palácio. E Davi chama ele novamente, e ele deita de novo à porta do palácio. Davi tenta embebedar ele, Davi manda um banquete para a casa dele, mas ele não vai, porque ele diz: a arca do Senhor está na guerra, a presença do Senhor está na guerra, Joabe e os meus irmãos estão na guerra. Como posso eu adentrar na minha casa? Como posso eu me banquetear, ou seja, jantar, um banquete, uma comida especial com a minha esposa, quando a própria presença de Deus está na guerra? E Urias não vai. A presença de Deus, que ele se refere à arca da aliança, que estava com os soldados na guerra. E nós vamos olhar, irmãos, que a presença de Deus, ela é algo inegociável na nossa vida. Durante as guerras que você vai enfrentar, ou que você está enfrentando espiritualmente, a presença de Deus, ela é indispensável na nossa vida. E não importa para onde você vai, se está tudo bem, você tem que estar na presença de Deus. Se está tudo indo mal, você tem que estar na presença de Deus. Se você está no seu trabalho, você tem que estar na presença de Deus. Se você está na sua casa sozinho, quando ninguém está te vendo, você tem que estar na presença de Deus. Ah, mas eu vou ficar o dia inteiro de joelhos. Não. A Bíblia diz assim, que o nosso pensamento tem que estar nas coisas do
Nós precisamos orar sem cessar. Nós estamos lá na nossa casa, às vezes lavando uma louça, as mulheres fazendo uma comida, lavando uma roupa, não sei, mas esteja com o seu pensamento ligado no trono da graça. Esteja com o seu pensamento voltado a Deus, para que o pecado não bata a sua porta, para que o pecado não te segue. Assim como foi com Caim, o Senhor avisou ele, disse assim: olha Caim, o pecado jaz à porta, mas ele não deu atenção. Davi confiou na força do seu braço, na força do seu exército, e o pecado não somente bateu a porta dele, mas o pecado adentrou na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas vocês entenderam a palavra um homem segundo o coração de Deus? Por mais que Davi era reto, era íntegro, era justo, ele era homem, e ele tinha suas falhas, e a Bíblia diz assim, irmãos: quem está em pé, olhe e não caia. Toma cuidado ao apontar o dedo para alguém, toma cuidado ao apontar o dedo para alguém que caiu, apontar o dedo para as pessoas que estão em dificuldades, independente de qual seja. Toma cuidado, porque a Bíblia diz: quem está em pé, olhe e não caia. A Bíblia diz que Elias, que foi arrebatado na carruagem de fogo, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Irmãos, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é irrefutável na nossa vida, ela é indispensável na nossa vida, e nós necessitamos da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E Davi, em 2 Samuel, lá no capítulo 11, versículos 14 e 15, ele manda que Urias leve uma carta para Joabe, o general do exército. E Urias leva essa carta, chega até o general e entrega a carta. Urias, como um servo bom e fiel, ele não abriu a carta, ele simplesmente entregou a carta. Sabe o que estava escrito nessa carta? Olha, Joabe, coloque Urias na frente da batalha, para que os soldados o firam e o matem. Mas espera aí, um homem segundo o coração de Deus fez isso? Sim, irmãos, ele fez para tentar cobrir o pecado dele. E é isso muitas vezes que acontece quando nós confiamos na força do nosso braço. É isso muitas vezes que acontece quando nós queremos resolver as coisas com as nossas forças. Quantas pessoas que estão ao nosso redor não são atingidas pelas nossas atitudes? Todo mundo que está ao nosso lado, quer nossa atitude seja boa ou seja ruim, as pessoas são atingidas. E Davi, a Bíblia diz, irmãos, que um abismo chama outro abismo. E quando nós vemos aqui, Davi cometeu um adultério, depois ele cometeu uma conspiração, depois ele cometeu um assassinato. Tudo porque ele se desviou do propósito. E eu vou dizer para vocês, irmãos, não é fácil se manter firme no propósito, eu sei disso. Tem dias que você está só pela graça, só pela misericórdia. Tem dia que as coisas parecem que não fluem. Tem dia que você chora e no outro dia você chora de novo. Tem dia que você toma uma pancada aqui, aí a hora que você está levantando, você toma outra. Mas eu quero dizer para você nesta noite: fica em pé. Mesmo que você cair por luta, por dificuldade, encontre forças onde não tem. Se levante, fique na presença de Deus. Não se desvie do seu propósito, porque haverá um dia que você ouvirá da boca do próprio Jesus:
servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus tem preparado coisas extraordinárias para nós, irmãos. Mas nós precisamos nos manter firmes e focados no nosso propósito. Não se desvie do seu propósito. Às vezes você pensa assim: nossa, Senhor, mas fechou todas as portas para mim. Para onde eu vou? Eu quero dizer para você nessa noite: não faça esse questionamento, para onde eu vou, mas faça igual Pedro. Olhe para Jesus e diz: Senhor, para quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Vai até os braços de Jesus, irmãos. Pode ir até os braços de Jesus, porque Ele está de braços abertos te esperando. Clame ao Espírito Santo, porque Ele te dará a direção certa. Clame ao Espírito Santo, porque Ele te ajudará a não se desviar do seu propósito. E Davi, irmãos, ele estava indo tudo bonitinho, mas por causa de um desvio do seu propósito, ele cometeu um adultério, uma conspiração e um homicídio. E nós vamos ver que em 2 Samuel capítulo 12, Deus é justo. Nós olhamos e vemos as pessoas dizer: ah, Deus é amor. Deus é amor, com certeza. Não há amor maior do que o amor de Deus por você. Mas Deus também é justiça e juízo. Aquilo, pois, que nós plantarmos, nós também iremos colher. Aquilo que você faz aqui de bom ou de ruim, chegará o dia da colheita, e nós iremos colher. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e ele veio a Davi e disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com seus filhos. Ela comia da sua própria carne, e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filho. E aí a história continua. Os irmãos podem ler com calma em casa, 2 Samuel capítulo 12. E aí, Natã, na frente do rei, o profeta Natã, ele começa a contar essa história para Davi. E ele diz assim: olha, esse homem rico, que tinha de tudo, ele pegou a única cordeirinha daquele homem pobre e matou, e fez um banquete, e deu para o homem rico, e deu para o seu convidado. E aí Davi se levanta do trono e diz assim: que este homem pague com a sua própria vida, ou seja, que este homem que fez isso morra. E Natã, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, que não se acovarda, independente de onde ele estiver. E eu quero trazer para você nesta noite essa reflexão: independente de onde você estiver, e Deus mandar você dizer alguma coisa, independente para quem seja, diga, porque o Senhor vela pela sua palavra, e o Senhor cuida dos seus servos. Natã olha nos olhos de Davi e diz assim: este homem é você. Ou seja, Natã está dizendo para ele: você era um homem rico que tinha de tudo, mas você escolheu pegar uma cordeirinha
homem pobre e matar o homem pobre. E aí, irmãos, Deus fala com Davi que eu te dei tudo, e se ainda isso não fosse o suficiente, eu te daria muito mais. Mas porque você se desviou da minha palavra e fez aquilo que não agradava ao Senhor, o filho que você concebeu morrerá. E a espada jamais se apartará da sua casa. Aleluia. E a espada jamais se apartou da casa de Davi. Porque se nós formos olhar ao longo da história, um pouco para frente, Absalão, o filho primogênito de Davi, toma o trono do próprio pai. Davi sai de Jerusalém para que Absalão não mate ele. E aí, irmãos, depois de um tempo Absalão morre, mas a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. É só nós olharmos as sequências dos reinados na frente. Mas porque Davi cometeu um erro que comprometeu não somente o seu reinado, mas toda a sua geração. Aí nós nos questionamos, mas por que Saul perdeu o trono e Davi não? Porque Davi se arrependeu de coração e Saul não. Saul estava preocupado apenas com o seu ego, com o seu status. Davi imediatamente ele se prostra e ele escreve o Salmo 51. Aleluia. E o Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, Davi, Deus perdoou o pecado dele, o filho dele com Batseba morreu, depois ele gera Salomão. Salomão assume o reinado de Israel depois de um tempo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é que mesmo que Davi se arrependeu e o Senhor restituiu o reinado dele, cumpriu as promessas na vida dele, as consequências do pecado de Davi comprometeram toda a geração dele. Então não importa o que você está fazendo muitas vezes, que você pensa que não vai dar nada. Nós vivemos uma geração onde pecar é normal, fazer coisa errada é normal, beber é normal, ter práticas antes do casamento é normal. Irmãos, beber é normal, sair lá fora e ter uma vida dupla é normal, porque nós estamos no tempo da graça, porque Deus é amor. Eu digo para vocês, na autoridade do Espírito Santo, e com muito temor eu digo essa palavra: toma cuidado aonde você tem ido e o que você tem feito. Toma cuidado com o seu coração se desviando do seu propósito. Toma cuidado aonde os seus pés têm pisado. Aleluia. Aonde os seus olhos têm visto, o que os seus olhos têm contemplado. Toma cuidado, porque haverá um dia que você prestará contas. Nós colheremos aqui 100 vezes nessa vida e muito mais na vida vindoura. Existe um caminho a ser seguido, e esse caminho é o da palavra. Hoje nós ouvimos aqui vários hinos que não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas foi com o seu próprio sangue. Nós ouvimos que nós temos que estar firme na promessa do Senhor Jesus. Nós ouvimos que na leitura oficial em Gálatas, que se nós começamos pelo Espírito, como que nós vamos terminar pela carne? Se você está no Espírito, se
Se você está aqui, você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Nós ouvimos que, e hoje, Páscoa, nós vemos que muitas pessoas estão dizendo, falando da ressurreição de Cristo. Irmãos, a ressurreição de Cristo, ela tem que ser vivenciada por nós todos os dias. A graça, ela tem que ser um modo de vida. É todos os dias que nós renunciamos os pecados e aceitamos a Cristo. Aleluia. E nós ouvimos que a terra, ela estremeceu. O sepulcro, ele se abriu. E nada pode vencer este amor. Em Romanos está escrito: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada e nem ninguém pode vencer este amor. Aleluia. Jesus venceu. O mesmo Deus que perdoou Davi, Ele está aqui para nos perdoar. Ele está aqui para nos auxiliar, nos ajudar, nos dar a direção. Mas eu te pergunto, qual tem sido a sua Batseba? O que tem feito você se desviar do seu propósito, se desviar da sua promessa, ao ponto de você olhar e ter desejos de pecar? O que tem feito você se desviar do seu propósito? Porque nessa palavra que o Senhor me trouxe nesta noite, Batseba é uma figura da qual o Senhor coloca no nosso coração nesta noite. Qual tem sido a sua Batseba? Qual tem sido o seu vício? Qual tem sido aquilo que tem desviado você do seu propósito, tirado você da direção que é o céu? Prossigo para o alvo, da onde alcançaremos a soberana coroa. E essa coroa está com Cristo para dar a todos aqueles que vencerem. Não é fácil, mas eu digo a você, meus irmãos, renuncie essa Batseba que tem te tirado do foco e do propósito, que eu tenho certeza que Deus estará contigo, porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se porventura você pecar, fazer igual Davi, não tenha medo, se proste, se arrependa e busque ao Senhor, porque Ele te ajudará e te fará e te colocará de pé e te colocará novamente no caminho do Senhor. Amém. Irmãos, vamos nos pôr de pé e